E se aquelas ideias de razão e progresso que a gente aprende a idolatrar, sabe, desde a época da escola, não passarem de uma narrativa? Uma narrativa muito bem desenhada, aliás. Exato. Uma narrativa desenhada puramente para excluir a maior parte da humanidade. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. É muito bom ter aqui de novo. Eu que o diga, eu tô muito animada hoje. Porque a nossa missão nesse mergulho é desconstruir a própria base da filosofia moderna europeia. Uma tarefa nada pequena, né? Ah, bem simples, coisa rápida. Mas, brincadeiras à parte, a gente vai fazer isso usando as lentes do movimento pós-colonial. E o material incrível que vai guiar a nossa conversa hoje vem de uma tese acadêmica bem densa, muito fascinante, escrita por Otávio Souza e Rocha Dias Maciel. Sim, é um trabalho monumental. E hoje nós vamos focar especificamente no capítulo 4 dessa tese. Isso, o capítulo sobre metametafísica e realismo complexo. Principalmente ali nos detalhes da seção parágrafo 3, que aborda o movimento pós-colonial. E a crítica da Spivak contra a modernidade. Olha, esse texto é excelente para quem quer, questionar certezas absolutas do nosso pensamento ocidental. Com certeza. O autor da tese se apoia fortemente nas duras críticas da Gayatri Spivak, que é uma teórica indiana, brilhante, e, segundo a análise dele, o próprio conceito de história, que a gente usa no dia a dia de forma tão inocente, tipo... Aquela coisa de linha do tempo, né? Isso. Esse conceito pode ser, na verdade, uma ferramenta muito sofisticada de dominação. E, pra gente entender como uma ideia tão abstrata, tipo a história, vira uma arma de dominação, a tese argumenta que a gente precisa dar um passo atrás. Voltar um pouco nas premissas. Exatamente. O autor convida quem está lendo a retornar ao capítulo 1 da tese, lá na seção parágrafo 3 também, sobre matéria antrópica, intersubjetividade e o correlacionamento radical. Ah, esse conceito é a chave de tudo. Sim. A gente precisa lembrar do que os modernos achavam que o mundo era feito, sabe? Qual era a substância da realidade para pensadores como Immanuel Kant ou Hegel. E aí entra esse termo que você mencionou. A matéria antrópica. Isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre como isso funciona. Claro, vamos lá. A modernidade, meio que seguindo os passos daquela revolução filosófica do Kant, tentou fazer um feito gigantesco na epistemologia. Eles basicamente tentaram abolir a coisa em si. A coisa em si seria o mundo real, né? Exato, o mundo autônomo. Aquele universo que existe independentemente da mente humana e que, é impossível de ser conhecido na sua totalidade crua. O que o Kant fez foi mudar o foco do jogo. Em vez de a filosofia ficar se preocupando com a ontologia... Que é o estudo do que as coisas realmente são. Perfeito. Em vez de focar no que as coisas são, a filosofia passou a focar quase exclusivamente na epistemologia. Ou seja, como nós humanos processamos e conhecemos as coisas. Entendi. É como se a filosofia parasse de olhar para as estrelas e passasse a estudar de forma obcecada as próprias lentes do telescópio humano, sabe? Nossa, essa é uma ótima forma de visualizar a coisa toda. O foco mudou do mundo lá fora para o nosso aparato interno. A nossa mente, a nossa cultura. E o que acontece quando a gente só olha para a lente? Bom, segundo a tese, o resultado disso foi o que o autor chama de correlacionismo radical. A realidade inteira passou a ser reduzida apenas àquilo que o ser humano consegue agenciar e compreender. Tá. E o absoluto? Aquele universo infinito que simplesmente existe. Ele foi sumariamente substituído na filosofia moderna por essa tal de matéria antrópica. A premissa é que o mundo que realmente importa passa a ser feito do contexto social humano, da nossa linguagem, da nossa história. Ah, claro. O Hegel é um exemplo clássico que o autor cita, porque ele pegou essa lógica e expandiu ao extremo. O Hegel argumentava que a própria natureza estava impregnada por um espírito humano em desenvolvimento. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O autor da tese está dizendo que a humanidade moderna basicamente colocou uns óculos com as lentes pintadas com a sua própria cultura, olhou para o universo inteiro e concluiu que as estrelas são feitas de tinta. Exatamente isso. Quer dizer, eles reduziram o cosmos ao próprio umbigo. Mas, assim, uma coisa é isso ser um debate acadêmico, né?
sobre como a gente enxerga uma árvore e uma montanha. Outra coisa bem diferente é a vida real. Com certeza. O buraco é mais embaixo. Pois é, como essa visão de mundo, essa matéria antrópica, consegue embasar processos tão cruéis e violentos quanto a colonização? Bom, se conectarmos isso com o quadro geral, a transição dessa teoria abstrata para a violência histórica fica muito, muito nítida. Como assim? A leitura que a tese faz mostra que, se você estabelece que apenas o que é antrópico tem valor real, E por antrópico a gente entende aquilo que é historicamente construído pelo homem europeu? isso mesmo, pela razão e linguagem do europeu, se só isso tem valor, o que sobra para tudo aquilo que está fora dessa bolha? A natureza, as outras culturas, o outro não europeu. Eles perdem o valor, né? Mais do que isso, tudo isso passa a ser encarado como algo intrinsecamente irracional. Não é só uma forma diferente de viver. Na visão deles, é uma ausência de existência válida. Nossa, então vira um espaço de superstição, um vazio. Exato. Ou simplesmente um objeto mudo que está ali só para ser dominado e ordenado pela razão europeia. Caramba, faz todo sentido. É tipo um apagamento que acontece na teoria antes mesmo da violência física acontecer na prática, né? É um apagamento ontológico. É um apagamento sobre quem tem o direito de ser considerado real. E sabendo que a modernidade fez isso, a nossa investigação chega na figura central dessa crítica, que é a Gayatri Spivak. Sim, a parte principal do capítulo 4. A tese mergulha no ensaio dela de 99, chamado Crítica da Razão Pós-Colonial. E, lendo o que o Otávio traz, parece que a Spivak não está só reclamando de políticas imperialistas, sabe? Ela está fazendo uma denúncia contra a estrutura da própria filosofia. Exatamente. A abordagem da Spivak identifica um mecanismo muito profundo na tradição ocidental. Ela aponta para o que ela chama de forclusão do informante nativo. Forclusão é uma palavra forte, né? Muito. É um termo que denota uma rejeição tão profunda, uma exclusão tão enraizada na base de um sistema, que a coisa que foi excluída nem sequer tem a chance de aparecer como um problema. Fica invisível. Sim. E a Spivak argumenta que as grandes narrativas do Ocidente, especialmente aquela santíssima trindade do Kant, Hegel e Marx, operam justamente com base nessa exclusão. Não tem espaço para o colonizado existir como um sujeito. Não tem espaço nenhum. O não europeu não produz sentido ali. E a fonte que a gente está analisando é muito taxativa sobre a gravidade disso. Tem uma frase exata na tese que eu acho que resume perfeitamente a acusação da Spivak. Qual frase? O texto diz textualmente que a filosofia moderna foi e continua sendo mascarada a serviço da narrativização da história. Nossa, essa formulação é brilhante. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Porque, peraí, a gente falou do Kant e do Hegel, mas a Spivak coloca um Marx no meio também. Coloca, ela não poupa ninguém ali. Então a tese está sugerindo que até mesmo as teorias críticas, sabe, que teoricamente lutam pela emancipação e contra a opressão, estão usando as ferramentas do colonizador. Eles perpetuam o problema. O texto é implacável nisso. Sim, e o argumento central da Spivak é que o próprio conceito de história não é nada neutro ou natural. A história não é só um registro de fatos. Longe disso. A história, na modernidade europeia, foi transformada numa narrativa linear e evolutiva. É tipo uma linha do tempo única. E adivinha quem está sempre na linha de chegada? No ápice. O homem europeu moderno. Exato. E quando você aceita que o tempo funciona assim, todos os outros povos do planeta são automaticamente jogados no passado dessa mesma linha. Ah, entendi. É por isso que a gente ouve tanto esses termos temporais para descrever culturas diferentes. Tipo chamar um povo de atrasado ou primitivo, ou dizer que eles ainda não chegaram lá. Perfeitamente. A régua do tempo histórico moderno já vem viciada de fábrica. Isso explica tanta coisa. Pensa bem, os noticiários hoje em dia vivem falando sobre países em desenvolvimento versus países desenvolvidos. Como se todo mundo estivesse correndo na mesma pista de atletismo, né? Correndo para chegar na exata mesma linha de chegada da Europa. É bizarro. Mas, assim, para provar que a filosofia é realmente uma máscara para essa dominação toda,
O autor da tese vai lá mexer nas engrenagens de um ídolo máximo da tradição, que é o Immanuel Kant. Sim, ele foca bastante no Kant. Ele analisa especificamente a crítica da faculdade do juízo. Como é que o Kant consegue ligar a estética com a opressão? Porque parece um salto meio grande. Parece, né? Mas essa conexão é o coração do argumento da Spivak. Nessa obra, o Kant tenta estabelecer como que nós formulamos juízos racionais sobre o belo e sobre o sublime. O sublime, tipo quando a gente vê uma tempestade assustadora, uma montanha gigante. Isso, a grandiosidade da natureza. O problema, segundo a tese, é que o Kant diz que, para sentir o verdadeiro sublime, a pessoa não precisa apenas ter sentidos humanos. Ela precisa de Kultur. Kultur, com K, que seria a cultura europeia. Exato, a cultura no sentido de educação formal civilizatória, a Bildung alemã. E quem não tem essa bagagem europeia, bom, o Kant descreve essas pessoas fora do escopo europeu como hohe Menschen. Que na tradução livre seria, literalmente, humanos crus, certo? Sem refinamento. Humanos crus, quase animalescos aos olhos dele. E o que é fascinante aqui é o salto lógico monumental e extremamente perigoso que ocorre logo em seguida no pensamento dele. Qual é o salto? A tese mostra como o sistema do Kant cria uma ponte inquebrável entre ter bom gosto estético e ser um agente moral verdadeiro. Uau! Então, se eu não tenho a cultura europeia, eu não sou capaz de moralidade. Para ele, não. Ao dizer que só quem tem a cultura consegue acessar essa racionalidade pura, a filosofia kantiana acaba totalizando o homem europeu. Ele vira o único padrão de humanidade possível. É aquilo que o autor da tese chama de monoandria moderna, né? Sim, o homem moderno colocado como sol e todo o resto do mundo tem que orbitar em volta dele. Nossa. Então, na leitura da Spivak, o outro, o não europeu, ele não é só diferente. Estruturalmente, pela teoria, ele é amoral, irracional e irremediavelmente inferior. Exatamente. A inferioridade está embutida no próprio conceito de ser humano do Kant. Então, o que isso tudo significa? Eu fico imaginando os defensores da tradição filosófica lendo isso. Eles devem correr para usar aquela velha desculpa de que, ele era só um homem do seu tempo. É a desculpa mais comum. Pois é. Falam que a gente tem que perdoar esses preconceitos como se fosse só um tropeço de vocabulário de um cara do século XVIII e focar na pureza abstrata da teoria dele. Mas a tese não concorda com isso, concorda? De jeito nenhum. O texto bate de frente com essa ideia. O preconceito não é só uma sujeirinha na janela do prédio filosófico. Ele é a fundação de concreto. Sem dúvida. O autor é muito categórico nisso. A gente não pode tratar essas passagens como notas de rodapé constrangedoras e seguir a vida. Claro que não. Se você pegar a análise da Spivak, que está na tese, e retirar esse privilégio epistêmico do europeu portador de cultura, sabe o que acontece? A teoria cai por terra. Todo o sistema de julgamento do Kant entra em colapso. O edifício inteiro depende dessa hierarquia rígida para separar quem pode legislar sobre a moral de quem apenas sofre os impulsos da natureza. Nossa, então a desculpa do homem do seu tempo é, na verdade, um escudo, né? Para preservar a ilusão de que a teoria é neutra. Exato. E tem mais. A modernidade não consegue nem reconhecer o próprio erro, porque ela tem uma certeza cega de que é a encarnação da própria razão universal. Isso nos leva ao impasse bem brutal, na verdade. Porque se a própria definição de quem é humano e irracional na base da filosofia foi desenhada para excluir, qual é o destino de todas as ideias e movimentos que vieram depois usando essa mesma base? E é aí que o capítulo 4 atinge o clímax da argumentação. A conclusão da tese é drástica. Conta pra gente. Sob a ótica da Spivak, qualquer filosofia ou teoria social que veio depois e se ancorou no Kant ou no Hegel já nasce podre até a raiz. Podre até a raiz. Nossa. Mas, não tem como fugir disso? Não dá pra reciclar as partes boas do Hegel ou do Marx e usar pra libertação hoje? Porque todas essas teorias carregam no DNA a crença cega naquele correlacionismo radical e na matéria antrópica que a gente falou. Ah, claro, a matéria é antrópica como uma verdade absoluta. Sim. E ao assumirem isso, elas começam a operar o que o texto chama de metafísica da supressão.
Metafísica da supressão. Como isso funciona na prática? É uma necessidade estrutural da teoria de suprimir e dominar a complexidade das outras ontologias não europeias. Força todo mundo a se alinhar na régua da história moderna. E o que não se encaixa nessa marcha do progresso tem que ser corrigido, civilizado ou até extirpado, né? Infelizmente, sim. E isso levanta uma questão importante, porque a tese aplica essa mesma crítica para todo mundo. Não importa se você é um defensor do livre mercado ou um ativista super bem intencionado. Ah, então ninguém escapa se continuar usando o mesmo relógio da modernidade. A régua é a mesma para a esquerda e para a direita europeia. Exatamente. O texto descreve um fenômeno chamado de inteligência espiritual moderna, que é basicamente a arrogância de quem, usando a estrutura de Kant ou Hegel, acha que representa a voz infalível da razão e do progresso. Entendi. E aí, quando essa inteligência espiritual olha para fora, para os saberes indígenas, para as formas de vida alternativas, ela não consegue ver nada de válido? Não enxerga nenhuma validade autônoma. Enxerga apenas um anacronismo, um atraso lamentável que precisa urgentemente ser convertido e catequizado para a verdadeira marcha histórica. É uma violência simbólica gigantesca, só que agora disfarçada de desenvolvimento global ou até ajuda humanitária. Fica muito nítido que o autor não abre margem para meios termos. Não dá para passar pano. Não basta você tentar ser um colonizador bonzinho, sabe? Ou um ativista civilizado se você mantém essa velha maquinaria metafísica rodando na sua cabeça. Para respeitar a multiplicidade do mundo de verdade, a tese propõe um corte radical. É um rompimento total. A gente precisa abandonar completamente essa régua corrompida do tempo histórico moderno. Rejeitar a ilusão da matéria antrópica, que insiste em colocar um modelo único de humano no centro do universo. É a grande aposta do realismo complexo do Otávio, se apoiando na Spivak. Promoveu uma ruptura, uma espécie de apostasia contra a hegemonia. Uma apostasia intelectual, gostei do termo. É parar de tratar a linha do tempo da Europa como se fosse o destino inquestionável de todos nós. É reconhecer que a diferença não é sinônimo de inferioridade cronológica ou falha moral. E, convenhamos, aceitar isso exige repensar basicamente tudo que a gente assumiu como natural nas nossas instituições, né? Tudo. A gente tem que reinventar a forma como pensa, o que nos deixa com um pensamento bem provocativo para o final. Manda. Se praticamente todo o nosso conceito de progresso histórico, de evolução, foi desenhado especificamente para manter bilhões de pessoas eternamente sentadas numa sala de espera, aguardando para entrar no presente, como a gente poderia começar hoje a avaliar o valor de uma sociedade sem usar essa régua envenenada da modernidade? Uau! Como medir a complexidade humana sem hierarquizar todo mundo na mesma linha temporal? É uma reflexão em tanto para a gente levar daqui. Bom, pessoal, é isso. Qual a sua avaliação sobre as críticas de Spivak sobre a teoria da história moderna? Se inscreva no canal da Assemblagem e deixe seu like para mais episódios sobre filosofia da história. Até mais ver!